Opa, galera, salve! Bom, estamos aqui para mais uma sexta dos Zentões e para começar com chave de ouro, bora pro vídeo. Numa vampeta ao meio-dia, já vemos o nosso prota com uma novinha e eles nem estão pegando leve nos amassos, não é? Essa loira aí, na verdade, é uma heroína e nosso prota é seu produtor. Para entendermos um pouquinho a história, bora voltar no passado. Estamos vendo o Prota tentando passar em seu teste de super-herói. E dá pra ver que ele é bem forte. O Tinhoso pede misericórdia e pede pra ele salvar a vida dele. Mas o nosso Prota vai sem piedade. E as meninas ali ficam até impressionadas. Após ele acabar com a raça do Tinhoso, ele pergunta às meninas se precisam dele pra mais alguma coisa. Porque ele tem um compromisso hoje. E a garota fala que não precisa mais não, que ele já passou na sua avaliação prática. Ele nem espera ela acabar de falar e já mete o pé. A loira fica zangada por ele já ter ido embora sem esperar ela terminar de falar. Mas a outra diz que não liga, porque ele é muito bonitinho e bem forte. Então alguém chama pelo Prota, ele se vira para ver e é pego de surpresa, por nada menos que sua namorada, que está super feliz pelo Prota ter passado na avaliação prática de heróis. E até que tirar uma foto para comemorar. Mas o Prota pede ela para não postar nas redes sociais, porque pode causar problemas para ele. E ela diz que é apenas para uso pessoal. Ela pergunta ao Prota se ele tem mais algum compromisso, que a gente já sabe o que vai acontecer se ele não tiver, né? E o Prota diz que não, que ele só está esperando o resultado da promoção de herói, que deve sair um pouco mais tarde. Então ela já fica toda animadinha, querendo levar o Prota embora. Porém o Prota recebe uma ligação. E quem está ligando para ele é o médico da Associação de Heróis e pede para ele ir lá agora, dizendo que recebeu os resultados do exame físico dele e dizendo que ele tem um problema. Chegando lá, o médico informa a ele que ele tem a síndrome da Mirage e o Prota fica sem entender. Então o médico explica para ele. O médico explica para ele que é uma doença desconhecida que causa o desaparecimento gradual dos poderes e é uma condição que só os heróis sofrem, ou pessoas com poderes no caso. E que essa doença não tem risco de vida, porém, até que todos os poderes da pessoa desapareça, a doença não vai parar. E infelizmente é uma doença incurável, até o momento. O Prota fica pistola perguntando se os poderes dele tinham diminuído. E já prepara o murro e acerta o chão com toda a sua força. Então ele pergunta ao médico, eu estou perdendo minhas forças? Eu tô bem, como ousa dizer uma merda assim? Não brinque comigo. E após dizer isso, o Prota sente uma dor de cabeça. Sua namorada pergunta se ele está bem. Porém, começa a sair sangue dos seus olhos, nariz e boca. Então ele desmaia. Semana depois, vemos o Prota saindo de um escritório. Aparentemente, ele foi contratado para se tornar um produtor de heróis. E duas meninas se oferecem para dar dicas a ele. Ele fala que ainda não está pronto para isso. E elas ficam sem jeito, porque queriam se aproximar do Prota. Porém, o maluco chega gritando ele, perguntando se ele acha que ser um produtor de heróis é uma piada, e que um produtor é responsável por treinar um herói para atingir seus objetivos. E os dois saem do prédio enquanto o rapaz sai resmungando, falando que tem negócio fora da cidade, e que isso sempre deixa estressado. Ele diz que a novata Violet Oman já está fazendo um escândalo na empresa, e isso é irritante e dá dor de cabeça. Então o Prota pergunta, o que aconteceu com a Violet Oman? O cara responde, você não sabe? Então olha o noticiário, tá em todas as páginas. O nosso Prota curioso pega o celular e dá uma olhada. E entra em choque ao ver a notícia. O novo amor de Violet Oman. Ele fica sem entender a situação. E voltamos mais uma vez ao passado. Enquanto o Prota estava desmaiado a última vez, quando recebeu a notícia da síndrome de Mirage. Vemos ele e sua namorada na sala do hospital. Ela chorando, dizendo que ele vai ficar bem. E que se tudo desse errado, seria a vez dela de proteger o Prota. Depois vemos que ela foi promovida a uma heroína profissional. E depois disso ela recebeu uma oferta da KD Entertainment. E que a empresa agora deu a ela um nome de heroína. E ela pede o Prota para não rir, que seu novo nome seria Violet Oman. O Prota sai correndo a milhões após ver a notícia. Em toda a cidade podemos ver a namorada do Prota com outro cara, seja em TVs, celulares e qualquer outra coisa. E tudo que passa na cabeça do Prota é que ele tá pouco se fudendo se eles são um casal perfeito ou não.
Ele só queria chegar na casa dela o mais rápido possível. Chegando lá, ele abre a porta gritando o nome da sua namorada, Jinyeon. Mas então tem um cara peladão sentado no sofá, velho. E o cara pergunta se ele é o Cha e o Sung. E o Prota pergunta quem é ele. O que ele está fazendo na casa da namorada dele. O cara começa a rir falando que estava sem máscara e pede para ele esperar um momento. Surprise, motherfucker! E nisso vemos que ele é o Eternal White, o cara que está com a namorada do Prota em todos os jornais. Então a namorada do Prota aparece. O Eternal pergunta se ela consegue resolver isso sozinha ou se precisa dele. Ela fala que vai cuidar disso sozinha. Ele diz que vai tomar um banho e depois sair. A Violet diz pro Prota que estava esperando ele chegar. Então manda ele se sentar porque eles têm muito a conversar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Nosso Prota está sentado no sofá, de frente para Violet, esperando ela dizer algo, mas ela só fica em silêncio. Então o Prota toma a iniciativa e pergunta: há quanto tempo? Ela não responde, então ele fala de novo: há quanto tempo vocês dois estão juntos? Então ela finalmente começa a falar. Diz que é exatamente o que está passando nos noticiários. Há 3 meses, alguns dias antes depois do Prota perder seus poderes para a síndrome de Mirage. O Prota fica muito puto e pergunta o porquê dela ter escondido isso todo esse tempo. Por que ela mentiu para ele, sendo que nesses 6 anos de namoro ele nunca enganou ela. Então como ela teve a coragem de fazer isso tudo? E como toda mulher tem seu argumento, com ela não é diferente. Ela disse que ele não pode dizer que ela o apunhalou pelas costas e que tudo isso só aconteceu porque ela não foi exigente com as coisas. E isso tudo é culpa dela. Ela diz também que eles ficaram juntos por 6 anos e ele foi um namorado incrível e que não tem nada para reclamar. E até no momento que ela sentiu que tinha que terminar com o Prota, ela não tinha coragem de dizer a ele, e por isso que ela esperou e adiou o término. Mas as coisas evoluíram numa proporção que nem mesmo ela poderia controlar, e chegou a isso que está acontecendo. Então o Prota pergunta o porquê dela ter mudado e se tornado isso. Ela diz que quer subir de posição, quer estar no topo. E o Prota rebate, mas com esse cara. Ela diz que no começo ela só queria usar a fama dele para subir os degraus, assim como o diretor da agência dela instruiu. Então ela percebeu as vantagens de usar isso a seu favor e ganhar muita fama como uma heroína novata. E a cada dia que passava ela gostava mais e mais disso. E também no final, tanto ela quanto o Eternal tinham o mesmo objetivo, que era chegar ao topo. Mas você disse que eu mudei. Não foi bem assim. Eu concordo com você que eu mudei, mas você foi o que mais mudou. Então ela já vem com aquela seguinte frase: eu te amava, mas quando você aspirava a se tornar um herói e não conhecia ninguém mais determinado e esforçado que você. Mas e agora? O que você é? Não tem poderes, o que pode fazer? Até desistiu do seu sonho de se tornar um herói. Nem procurou um jeito de se curar. E nós oferecemos ajuda para tentar encontrar uma maneira de te curar. E o que você me disse? Deixa pra lá, esquece, já não tem mais jeito. E sabe de uma coisa? Só perdedores pensam assim, e esse é a pessoa que você se tornou. Então faz o favor para nós dois. Some, vai embora e não volte mais. Aí não tem mais jeito, nosso Prota estava igualzinho a qualquer homem apaixonado de coração partido. Num bar enchendo a cara. Só para poder esquecer da cremosa. Seu amigo que está tentando animá-lo diz que ela não vale nada, que é uma vagaba e que não tem consideração nem gratidão por todo o tempo que você se dedicou e cuidou dela. Bora, bebe, bebe, esqueça aquela mulher lenta, ingrata, ela não te merece. Você era tão legal e promissor e ainda cuidava dela. Todos a chamavam de inútil, e agora ela te abandona assim sem mais nem menos, só porque está um cadinho mais forte? Não fode. Enche a cara, cachaceiro, hoje não tem mais folga. Daqui pra frente é só pra trás. Era nisso que ele achava, mas o telefone toca. Ele até tenta persuadir seu patrão, mas ele manda ele vazar para a empresa porque o assunto é urgente. Então o cara deixa nosso Prota ali à deriva. Só ele e Deus. O Prota enche a cara com força, sem se importar com nada. E depois de um tempo ele começa a lembrar da ex-cremosa. Do dia quando ela mostrou seu uniforme novo, assim que chegou. E o Prota até tentou atacar ela, mas ela já chegou mandando um calma boy. Após se acalmar, o Prota fala que vê ela assim,
vestida como uma heroína, faz ele lembrar da promessa de anos atrás. E foram 4 anos estudando e 1 ano para ela conseguir tirar sua licença de heroína. E a promessa era dos dois estrearem juntos como casal. Mas agora, sem os poderes, ele não pode cumprir essa promessa. Então ele percebe o clima e pede desculpas. E ela manda ele calar a boca, que ele tá arruinando tudo. E também diz que aquela não era a única promessa que eles fizeram. Então o Prota pergunta qual foi a outra promessa. E ela diz que quando o traje dela chegar, ela ia usar de outra maneira. Bora? Então o Prota acorda no susto. Ele percebe que tudo aquilo foi apenas um sonho. Mas quando ele se dá conta de onde está, aonde ele está, como ele está e quem está com ele, nosso Prota toma um susto muito grande ao olhar para o lado e ver uma cremosa loira, bem deitadinha, só no soninho. E a única coisa que vem na cabeça dele é: mas afinal, que diabos é essa mulher? No hotel, vemos o Prota e a loirinha saindo. Ele até tá meio constrangido com a situação e a loirinha toma atitude e pergunta: desculpa, mas você lembra do que aconteceu na noite passada? O Prota responde: bem, mais ou menos. Mas na verdade é que ele se lembra de tudo, que estavam festejando e bebendo bastante e acabaram nesse motel. Mas aparentemente ela não se lembra de muita coisa. Então voltamos ao que estava acontecendo ontem no bar. O Prota chorando, se perguntando: o que eu te fiz para você terminar tudo assim comigo e me trocar por outro? O Prota pega o celular e fica relutante ao ligar para sua ex. Mas então a Lourinha chega, passa o rapa no celular do Prota e pergunta a ele: você realmente pretende ligar para sua ex com essa cara de triste e chorando como um bebê? Vamos lá, cara. Não dê esse gostinho pra ela. Então a Lourinha só taca o celular do Prota no chão do nada. Imagina o coração dele nessa hora. O Prota puto pergunta: mas quem é você? Ela responde: eu? Mas que pergunta é essa? Eu sou sua salvadora, a pessoa que evitou que você cometesse um grande erro. Passa um tempinho, a Lourinha tá chamando na bebida, dizendo: isso que é vida, precisava muito disso. O Prota ainda puto diz: me pague pelos danos que você causou ao meu celular agora mesmo. Mas a loura já o corta dizendo: vamos beber isso primeiro, vai. Mas o Prota rebate: quem você pensa que é pra ficar escutando os problemas dos outros assim escondido? A lourinha responde que ela não estava escutando os seus problemas, e sim que estava sentada na mesa ao lado. Então não tinha muito o que ela fazer, já que estava falando alto demais. Eu ouvi que você perdeu seus poderes e sua namorada o abandonou. Então não poderia ficar parada deixando isso passar, porque a minha história é parecida com a sua. E eu fui uma heroína muito popular, a mais aclamada de todos os tempos. Então o Prota pergunta: você é uma heroína famosa? Qual era o seu nome então? Ela diz para ele não se surpreender ao escutar e fala que seu nome era Psycho Witch, de Rank S. O Prota então entra em choque ao ouvir o nome dela. Ela foi uma sensação quando estava na ativa. Uma heroína com poderes psíquicos e um conceito um pouco provocante. Qualquer garoto da minha idade já sonhou em fazer com ela, na vida pelo menos uma vez. Então ela fala: o que foi? Não acredita no que eu estou dizendo? Então diz: bem, você está dizendo que aquela Psycho Witch que desapareceu do nada na mídia era você? E ela responde: sim, sou eu. Há 5 anos, desde que a Psycho Witch parou de trabalhar e desapareceu, o motivo disso nunca foi revelado. Mas agora que parei para pensar, o rosto dela é muito parecido mesmo. O Prota diz: digamos que isso seja verdade. Como seu fã, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você desapareceu do nada? Então ela responde: mas eu já disse, foi um caso parecido com o seu. Eu perdi meus poderes para síndrome de Mirage. Depois que eu perdi meus poderes, fiquei sem opção. Mas meus poderes não foram as únicas coisas que eu perdi. Todos me abandonaram. Então eu descobri que não era a mim que eles queriam, e sim a heroína, Psycho Witch. Então o Prota entende o motivo dela ter se apresentado de um jeito rude e de ter quebrado seu celular. E passar por essas coisas é a única coisa que eles têm em comum, o que os tornam iguais. Então o Prota oferece uma bebida a ela e diz para eles beberem juntos. O que é um peido pra quem tá na merda, não é mesmo? Então ela aceita, mas diz pra ele não morrer hoje.
Depois de um tempo, vemos eles andando pela rua da cidade. O Prota gritando pra ex dele se lascar e quer ver como ela vai se virar sem ele. E a Lourinha falando pra eles irem pro segundo round. O Prota então tropeça e acaba caindo no chão e com vergonha pede desculpas. E a Lourinha pergunta: "Você tá bem? Se você não estiver bem, a gente poderia procurar algum lugar pra descansar." O Prota acaba concordando. E é nessa que eles vão pro motel. E nem chegaram no quarto, eles ainda já estão com só o calor do motorzão V8. E dá uma encoxada nela e ela só pede pra eles irem pra cama logo. E no final não dá outra, né? Após a noite inesquecível que eles tiveram ontem, o Prota conta tudo pra Loirinha, que fica sem acreditar, dando um grito e fazendo o Prota até cuspir o café. Ela diz que ela não é esse tipo de mulher que acaba indo pra cama com um cara que ela acabou de conhecer. Mas ela só percebe a confusão que está fazendo quando o Prota diz pra ela ficar calma, até porque geral ali já estava encarando eles. Então ela pede desculpa e que se deixou levar pelo momento. O Prota diz, sem problemas, até porque ele entende a situação em que estão. Então ela diz, Song Gayong. O Prota fica com aquela cara, tipo, quê? Ela fala, nem nos apresentamos direito, né? Meu nome real é Song Gayong. O Prota então responde falando que se chama Chaeyoung Seong. E os dois ficam inquietos, sem saberem o que dizer. Mas então a Gayong diz pra ele assumir a responsabilidade. E o Prota fala, assim do nada? Então ela diz, sim, do nada. Até porque não usamos nenhuma proteção ontem, não foi? E se acontecer de eu engravidar, você vai ter que assumir a responsabilidade. O Prota então já fala, opa, calma aí, bebê. Você disse que era um dia seguro. Então ela responde, devo ter dito isso, porque me deixei levar pelo momento, eu acho. E eu só disse sem pensar, tá? O Prota então fala, por que tá falando como se toda a culpa fosse minha? Ontem você parecia muito feliz a cada gritinho. A Gayong então muda de assunto, dizendo, bom, antes de tudo, vamos trocar nossos números. Assim fica mais fácil de compartilharmos a responsabilidade. Me passa seu número e eu te passo o meu, pode ser? O Prota concorda e pega seu celular, mas quando eles olham, o celular já estava só o caco. Então eles lembram dela ter pego o celular dele destruído ontem. Ela então fica desesperada, dizendo, eu sinto muito, eu vou te pagar agora mesmo. Ele fica deprimido, dizendo que tinha acabado de comprar ele. Então ela pega o celular do Prota e diz, se eu tivesse meus poderes, poderia consertá-lo facilmente. O Prota pergunta, consertar? Com seus poderes? Ela responde que sim, que poderia fazer o objeto voltar à forma original como se voltasse no tempo. É uma técnica de muito alto nível e que poucas pessoas conseguem usá-la. Na minha época, como Psycho Witch, eu colocaria a mão nesse objeto e o consertaria com apenas um toque. Desse jeito. O celular começa a vibrar do nada e vimos algo como uma aura se reunindo em volta do objeto. Uma luz forte sai do celular enquanto ventos puxam em direção a ele, assustando geral no local. A balconista grita para ela não utilizar seus poderes dentro do estabelecimento, e quando vemos o celular do Prota, tava lá, novinho em folha. Então os dois ficam surpresos, os poderes dela tinham voltado, e eles se perguntam como isso aconteceu. Do lado de fora da lanchonete, uma grande explosão é causada. Vemos uma heroína sendo pressionada contra a parede, e parece que ela tá levando um pau. Senhorita heroína, não me diga que isso é tudo que você tem. A garota percebe que a força daquele demônio é muito maior do que o dela, e que ela tá realmente na merda se essa luta continuar. A garota capirota então usa seus poderes para controlar o corpo da heroína. A capirota diz que esperava mais resistência da parte da heroína, já que ela aparentava ser forte, mas foi uma grande decepção. Os civis ficam loucos achando que a heroína vai ser assassinada. A capirota diz que no final das contas ela é fraca demais e usa seus poderes para rasgar a roupa da garota. Continua dizendo que nos dias de hoje
creio que seja uma boa ideia humilhá-la em público antes de matá-la. Aposto que vai ser bem divertido. Usando os poderes, ela faz a garota sentir coisas. E é essas coisas que vocês estão pensando, pequenos gafanhotos. A capirota diz que está bem decepcionada, até com as reações da heroína, e que ela não passa de um brinquedo defeituoso e tedioso. Então ela não precisa mais viver. E quando a capirota vai atacar a garota, mais luz roxa aparece, e a garota some, fazendo o demônio atacar o próprio ar. Ela percebe que aquilo foi um teletransporte, e olhando para trás, ela vê duas pessoas, uma segurando a garota e um cara. E essa pessoa é Psycho Witch, e pergunta à garota se ela está bem. E vemos o Prota virando no rosto, para não ver as partes da garota que estão expostas. Ela diz que está bem, e agradece por ter salvo a vida dela. Mas a Psycho Witch pergunta se ela não poderia deixar o monstro com ela. A garota aceita, já que ela não tem muita chance de vencer mesmo. O Protector pergunta se ela tem certeza e se vai ficar tudo bem mesmo, se ela lutar. Então a Psycho vai pra cima dizendo que precisa confirmar se seus poderes voltaram mesmo, e que ela só vai fazer um teste. A garota capirota diz, já que ela é uma heroína, que tem os poderes iguais aos dela, ela não vai se segurar, e que já faz muito tempo desde que enfrentou alguém poderoso, e que matá-la vai ser muito excitante. Mas uma onda de pressão faz a garota capiroto se ajoelhar, e a Psycho Witch diz para ela calar a boca, que ela não passa de um saco de pancadas ambulante. Ela é forçada a se ajoelhar perante a nossa loirinha. Indignada, ela não acredita que ela foi detida facilmente, e não aceita, mesmo vendo diante dos seus olhos que a Psycho é muito mais poderosa que ela. Ela estava tão bolada que não aceita isso bem, e diz para que não façam ela rir, soltando uma grande quantidade de poder que assusta até o Prota e a outra garota, enquanto a Psycho fica ali, linda e plena. Veja meu verdadeiro poder, vou fazer você virar poeira, sua loura oxigenada. Aí tocou na ferida. Pai, falou de loura, que não é loura? Ah, fi, só deixou a nossa Psycho mais braba, que só mandou cala a boca e receba. Uma explosão de energia tão poderosa é lançada em direção à capirota, que é desintegrada. E uma explosão tão forte fez até os carros serem arrastados, deixando todos, até ela mesma, chocada. Ela ainda vem na cara de pau dizendo que esqueceu de controlar seu poder. E vimos todo o estrago que ela deixou pela cidade. E já na casa da nossa loirinha, vemos ela entregando para ele uma latinha de Heineken. Ela é humilde, pô, e pede desculpas falando que só tem aquela marca de cerveja. E ele nem se incomoda com isso. O Prota pergunta, então, seus poderes voltaram mesmo? Mas ela diz que não, só voltaram cerca de uns 30% do que eram suas habilidades originais. E não acho que a síndrome de Mirage tenha sido curada completamente. O Prota fica surpreso, perguntando, todo aquele estrago que você causou foi só 30% dos seus poderes? Então ela diz que acha que se lembra exatamente quando seus poderes voltaram. E que com certeza foi naquela noite. Foi quando eles estavam praticando a Academia da Cama. O Prota então fica surpreso. Tem certeza que seus poderes voltaram após a gente fazer? Você só pode estar brincadeira, né? E ela disse que não, que tem certeza disso. Que ela sentiu seus poderes voltarem enquanto eles praticavam. O Prota disse que não pode acreditar. E que isso deve ter sido apenas uma coincidência, os poderes dela terem voltado na noite passada. A Lourinha diz, realmente, pode ser apenas uma coincidência. Não sei se isso é loucura, mas só vamos saber se fizermos um teste. Então, por que não fazemos de novo? Vamos saber se tentarmos mais uma vez. O Prota fica perdido, e ela continua dizendo, nunca se sabe. Talvez agora até as suas habilidades possam voltar. Não apenas isso, mas poderia ser um início para a cura da síndrome de Mirage. Então, vamos tentar de novo. Agora. E o Prota fica ali sem saber o que responder.
Enquanto isso, a Psycho Witch vai atacar o Prota, e ele segura mandando ela parar. Então ela pergunta por quê, e nosso Prota manda um migué, dizendo que isso foi do nada e que ele não estava afim. Mas ela responde que não tem problema e que vai deixar ele no clima. Então ela ataca o Prota e ainda usa seus poderes. O Prota fica pensando no que está acontecendo com ele. A nossa loirinha pergunta se ele gostou, mas ele só responde dizendo que não conseguia se mexer. Então eu pergunto o que ela fez com o corpo dele, e ela responde que usou seus poderes para o deixar mais sensível a estímulos. A loirinha começa perguntando pro Prota sobre suas preferências. E galera, ela usa os poderes dela para tudo, e aumentar os airbags, aí diminuir como quiser, quanto também aumentar a pistola do Prota de tamanho. Mas o Prota só pede a ela uma coisa, que ela volte com a aparência dela de quando ela era uma super-heroína. E quando ela volta transformada, nem o Prota consegue acreditar de tão perfeito que ela está. E bom, amiguinho, daqui pra frente você já sabe, né? Após toda a brincadeira, uma luz azul forte emana da casa da nossa loirinha. O Prota pergunta se ela está cansada, porque ele tá mortinho. E ela diz que nem um pouco. Ainda dá um beijinho nele de agradecimento. Tá aí, casal confirmado mais que 100%. Ela começa a notar que seus poderes aumentaram após a brincadeira de 30% para 40%. Vendo isso, ela resolve ligar para alguém. Moon Shairin, uma diretora da produtora Milagrosa e sua melhor amiga. A Gayon diz que precisa da ajuda dela. Então ela pergunta do que se trata. Então a Gayon diz só o necessário. A Moon diz que tem mais ou menos uma ideia do que possa estar acontecendo. Ela então pede para Gayon para ir à empresa dela e levar nosso Prota com ela. A Gayon diz que vai levá-lo agora mesmo. E o Prota pergunta para onde ela quer levar ele. Ela diz para ele não se preocupar e seguir ela. Ela também pergunta se ele acha que vai ficar tonto se ela usar os poderes dela para se mover em rápida velocidade. Ele diz que provavelmente não, que deve ficar bem. Então ela pede para ele colocar as roupas, que eles vão sair rapidinho. Usando seus poderes, ela faz um salto em grande velocidade da sua casa direto para o local onde ela quer levar o Prota. Após chegarem lá, só vimos o Prota de perna bamba e enjoado, por não ter aguentado a viagem rápida da Gayon. O Prota de joelhos diz que agora ele tem enjoo até de transporte, e a Gayon fica rindo dele, dizendo que ele parecia mó machão antes, mas agora tá fazendo todo o drama só por causa de uma pequena viagem. O Prota então olha para cima e vê um prédio extremamente alto, e vendo aquilo ele diz: ué, aqui não é uma das 4 principais agências de heróis de toda a Coreia? A produtora Milagrosa? A Gayon pergunta se ele ficou surpreso com isso. E então uma garota diz: bem-vindos. Essa menina é Ji Hyun, e ela é a secretária da diretora Moon, e já estava aguardando a chegada dos dois a pedido da diretora. A Gayon pergunta cadê a Suyun, e a garota diz que está lá em cima no escritório dela, e pede para eles seguirem ela, que ela vai os levar até lá. Chegando lá em cima, o Prota pergunta à loirinha se ela conhece a diretora, e a Gayon diz que ela é a melhor amiga dela, e desde que comecei a sofrer pela síndrome de Mirage, a Moon vem cuidando de mim todo esse tempo. O Prota diz que ela parece ser uma pessoa muito boa, e a loirinha concorda. Chegando na sala de diretora, sua secretária diz que trouxe as pessoas que ela estava esperando. Então a diretora Moon diz: bem-vindo, espero que vir aqui não tenha sido um problema muito grande. Nesse momento a Gayon pula na direção da Suyun e chorando diz que seus poderes voltaram e que agora ela voltou. A Moon diz que sim, você tem trabalhado bastante nesses últimos 5 anos. Estou orgulhosa de você. Olhando pro Prota, então ela diz: prazer em conhecê-lo. Você é o Hyun Seong, correto? O Prota confirma. A Moon diz: é meio tarde para apresentações, mas deixe-me me apresentar formalmente. Eu sou a representante da produtora Milagrosa e me chamo Moon Shairin. O Prota fica pensando: então essa é a famosa Moon Shairin? Aquela mulher considerada um gênio, Moon Shairin? Uma pessoa com os olhos capazes de ver através das habilidades das pessoas. E só com essa habilidade, diversos heróis foram descobertos e suas habilidades potencializadas ao máximo. A pessoa que colocou a produtora Milagrosa
no 4º lugar de uma das agências mais importantes de toda a Coreia. Essa é a pessoa no comando. Enquanto o Prota está perdido em pensamentos, a diretora chega bem perto dele e, olhando ele de perto, diz que quer ele mais e mais agora. Então ela diz que vai ser bem direta com ele e gostaria que ele se unisse à produtora milagrosa. O Prota diz: o quê? Como assim? Me unir à produtora? Ela diz: eu estou dizendo que quero recrutá-lo. Não, isso não. Estou dizendo que eu quero você só pra mim. Após a diretora Moon dizer que quer o Prota só pra ela, vemos a Ga-young puxando o Prota dos braços da nossa diretora, rapidamente, com um baita ciúme, perguntando o que ela estava tentando fazer com o Prota, e mandando ela parar com essas brincadeiras bobas. E pergunta a Moon se ela ficou louca de vez agarrando ele desse jeito. Mas a diretora Moon diz que não estava brincando e que ela quer os poderes do Prota pra ela. O Prota então pergunta a ela: meus poderes? Que poderes? Então ela não diz: o olho que tudo vê, com meus olhos que me mostram os poderes das pessoas ao qual eu observo. Eu vi o poder dentro de você na noite passada. Voltamos a ontem à noite de novo, galera, naquele bar onde o Prota conheceu a Ga-young e se encontraram a primeira vez. A diretora, sua secretária e a Ga-young estavam sentados. A diretora Moon pergunta a Ga-young por quanto tempo ela planeja continuar bebendo, que estava igual um pau desgovernado. Mas a Ga-young só diz que não sabe. A diretora Moon diz que ela precisava voltar para a agência para tentar tratar sua síndrome de Mirage. Mas a Ga-young, já bêbada, questiona: isso alguma vez já teve algum efeito nos últimos 5 anos? Já existiu alguma pessoa que recuperou seus poderes? A Moon preocupada fala que a nossa loirinha é um caso especial e que se continuar o tratamento, provavelmente a Ga-young corta dizendo: eu desisto, já me cansei disso tudo. E você, não se cansou de me maltratar por todos esses últimos 5 anos? Eu só cansei de perseguir um sonho que nunca vai se tornar realidade. A diretora fica triste e preocupada ouvindo as palavras da Ga-young. E ela pede para, por favor, a diretora ir para casa por hoje, que ela só quer beber sozinha para esfriar a cabeça. Então a diretora se levanta, respeitando o pedido de sua amiga, mas diz para ela não exagerar muito, pois vai ser um saco ter que limpar tudo depois. Após sair do bar e andando pelas ruas tranquilamente, a diretora vê algo que não acredita. 2 caras passam por ela conversando, e um deles é o nosso Prota. E vendo aquilo, ela fica atordoada, e até se vira para confirmar o que ela viu. E olhando pro Prota, ela confirma o que viu e não era a imaginação dela. Aquele homem, não acredito, impressionante o quanto de poder ele possui. O Prota, irritado, pede ela para parar ali mesmo, e a questiona dizendo que não tem poderes, e que sofre da síndrome de Mirage, assim como a Ga-young. E que ele sempre fez os testes, todos os anos, e os resultados sempre foram os mesmos. Mas a diretora Moon diz que seu poder atual só se ativa sob certas circunstâncias especiais. E deve ter sido por isso que nenhum dos médicos puderam perceber seus novos poderes, e nem mesmo ele percebeu que ainda tinha poderes. Isso significa que depois que você perdeu seus poderes por causa da síndrome de Mirage, você desenvolveu um novo poder. O Prototom cai na cadeira abalado com a notícia. Então eu ainda tinha um novo poder? Esse tempo todo eu nem sabia. Então, senhorita Moon, qual é o meu novo poder? Por favor, me diga. A Moon então diz que o novo poder do Prota é basicamente ampliar o poder da pessoa com qual ele copula. A Ga-young e o Prota ficam totalmente em dúvida sobre tal palavra. Mas a diretora Moon começa a rir dizendo: qual é de vocês, hein? Vocês não são inocentes. Tô dizendo que praticando a 4 paredes, você consegue amplificar o poder da pessoa com qual você faz. Os dois ficam sem graça na mesma hora que ouvem isso. Foi quase um choque, já que o poder dele é o do moleque transante. A Ga-young então fica com vergonha e diz que isso significa que meus poderes não voltaram. A diretora Moon diz exatamente isso, seus poderes não voltaram.
Eles foram apenas amplificados pelo Seong. E você, Seong, não percebeu de alguém próximo a você, que já vivenciou as mesmas experiências que a Gyeong está tendo? De alguém que ficou mais forte do nada? A ficha cai na mesma hora pro Prota. A diretora Moon continua dizendo: alguém que nunca foi forte o bastante para se tornar uma heroína profissional, mas agora ela é uma supernovata. A resposta era clara, já que a única mina que ele devorava era ninguém menos que sua ex-namorada, a famosa novata, Violet Oman. Na casa do Eternal White, vemos ele e a Violet em uma entrevista com uma jornalista. A jornalista diz que é um prazer poder entrevistá-los, os dois heróis que estão em alta no momento. O Eternal diz que o prazer é dele e que eles sempre vão estar dispostos a falar com o jornal Diário dos Heróis. Eternal White, um guerreiro reconhecido que manteve seu ranqueado de herói por vários anos, e Violet Oman, a heroína novata em ascensão que está no top 1. A jornalista fala que as pessoas estão super curiosas para saber como os dois se conheceram e como se tornaram um casal. A Violet diz que eles se encontraram pela primeira vez em uma missão. Eles eram apenas colegas de trabalho na época, mas ele era tão modesto para um herói de ranquear que isso fez ela se apaixonar por ele. A jornalista diz que entende, e ela então pergunta ao Eternal White como ele se apaixonou pela Violet. Mas ele solta aquele famoso clichêzão de que foi amor à primeira vista. E quando você acha que ele não pode te surpreender, ele supera. Dizendo a seguinte frase, principalmente quando eu vi esse belos pares de airbags. O maluco meteu a mão e puxou a roupa da mina pra baixo na frente da jornalista. A Violet fica ali sem reação ao perceber o que ele fez. Mas num piscar de olho ela já estava do outro lado da sala. Foi o famoso pulo de um gato. Ou no caso da gata. Ela grita com ele perguntando se ele está maluco. Mas ele responde dizendo pra ela ficar calma. Que só foi umas pecholas, nada demais. Ela irritada pergunta se ele se enlouqueceu de vez. A secretária então diz que eles dois ficam lindos juntos, mas seus olhos parecem entregar outras coisas. A Violet fica assustada, olhando para a jornalista que parece estar em um estado de transe. O Eternal então fala para ela: já pensou em qual é o meu apelido? O grande mago ilusionista Eternal White. Eu usei meus poderes para ela achar que está tendo uma entrevista divertida conosco. Mas mudando de assunto, por que não vamos para mais uma rodada, já que você já está com eles pro lado de fora mesmo? O cara é um descarado e quase se esquece da repórter, que estava na frente deles. E olhando para ela, já dá para ver a cara dele de maldade que não está nem um pouco escondida. Após toda a brincadeira, eles lá conversando, o Eternal solta aquela pergunta que nenhum homem vai gostar da resposta. Que é: quem é melhor, eu ou seu ex? A Violet manda ele parar de pensar nessas bobeiras, já que ela não pensa mais no Prota, e diz que vai tomar um banho. Dentro do banheiro, ela começa a pensar com ela mesma, que não importa o quanto o Eternal seja superior, ou que tenha mais pegada que o Prota, ele não é o bastante para deixar ela satisfeita. Ela está começando a imaginar que está com o Prota de novo, vendo que tudo isso não passa de um genjutsu do Eternal, para descobrir se ela gosta de outro cara. E agora, estranhamente irritado, ele vai querer ir esmagar o Prota, após saber que sua namorada ainda pensa nele. Do outro lado, ainda na sala da diretora Moon, o Prota ainda está sem acreditar nos fatos que foram apresentados a ele sobre seus novos poderes. Pior ainda, ele disse que então o motivo dos poderes da minha ex-namorada ficarem tão fortes foi por minha causa, e ela ainda me jogou fora como se eu não fosse um completo inútil. Isso só pode ser uma piada de mau gosto. A Gyeong fica preocupada e triste por ver o Prota nesse estado lamentável. Mas a diretora Moon pergunta se ele deseja vingança. Sabe, eu tenho muita experiência em tornar um herói famoso, e com essa experiência, sei muito bem como fazer para arruinar um herói de uma empresa rival, desde acabar com sua imagem até forçar uma aposentadoria. O Prota não se anima ao ouvir aquilo. A Moon diz que ele poderia facilmente conseguir sua vingança se o Prota dá um soco na mesa do escritório, extremamente irritado, dizendo não
Não me venha com essa. Se eu quiser ter minha vingança, vou fazer isso por minha própria conta, com essas mãos. Isso não é da sua conta. E como você sabia que eu e a Violet éramos namorados? O quanto da minha vida você pesquisou antes de eu vir aqui? A Moon dá uma risadinha dizendo, deixa eu ver. Quanto será que eu pesquisei? O Prota só fica mais e mais puto ouvindo isso. Mas a Gayong segura a mão do Prota e pede pra ele se acalmar. Por favor, que ele só está de cabeça quente. Mas o Prota manda ela soltar e ele grita com ela. Mas ela então responde, é assim? Beleza, vou acalmar seu fogo rapidinho. Então a nossa loirinha das magias conjura seus poderes. Olhando pro Prota, ela dá uma risadinha e diz, segura firme aí. E antes que o Prota possa falar qualquer coisa, ela ativa seu teletransporte mais uma vez, sumindo da sala de diretora Moon. A secretária pergunta se tudo que ela fez e disse foi para deixar o Prota irritado. E ela responde que sim, porque só assim ele vai mostrar uma abertura em seu coração para Gayong poder preencher. A secretária em dúvida pergunta, tudo isso significa o quê? A Moon começa a rir dizendo, vá pegar o Gayong. Essa amiga aí é de respeito. Chegando na casa, via Teleporte Express, vemos o Prota sofrendo sob os efeitos da viagem rápida. A Gayong pergunta se ele está bem, mas ele só xinga ela dizendo, carai mulher, porque tu fez isso, quase vomitei por tua causa. A Gayong disse que só fez isso porque mandou ele se acalmar e ele não quis. O Prota disse que isso é porque quando eles estavam conversando, começaram a falar sobre sua ex, ele não conseguiu se conter. A Gayong vê a mão dele machucada e tremendo, a mesma mão que ele usou para destroçar a mesa do escritório. Então ela pede para dar a mão a ela e ela começa a usar seus poderes para curá-la, dizendo que entende o porquê dele ter ficado puto com aquilo, já que isso foi exatamente o que ela fez quando tudo aconteceu com ela, quando o noivo dela a jogou fora. O Prota fica sem entender e até pergunta, você tinha um noivo? A Gayong diz que sim, que ele era o CEO de uma empresa que ela fazia parte quando operava com uma super heroína. Vemos o flashback do cara entregando o anel de noivado à nossa loirinha, dizendo que sente muito, que não acha que pode se casar com ela, com alguém tão defeituosa assim por causa da síndrome de Mirage. Só de falar nele o sangue dela ferve, já que aquele desgrenhado construiu toda a sua empresa, a sua carreira, às custas do trabalho duro da Psycho Witch. Mas assim que perde a utilidade, ele simplesmente abandonou e jogou lá fora como se não fosse nada. O Prota fica sem reação ao ouvir sua história, e a Gayong continua dizendo que por serem usados por alguém que amamos e confiamos, e depois jogados fora assim, sem mais nem menos, somos muito parecidos, digo nós dois. O Prota ficou olhando pra ela, sem reação, e disse, parecidos, né? Quer saber de uma coisa? Saber que tem alguém por aí que passou as mesmas coisas que eu é meio reconfortante. Obrigado, Gayong. O coração da bichinha chega a bater errado, depois de ver essa cena do Prota agradecido. Ela até tenta disfarçar dizendo que ela é quem agradece, considerando como ela conseguiu seus poderes de volta por causa dele. Mas ser capaz de amplificar os poderes de alguém, essa sim é uma habilidade maluca e roubada. O Prota fala que realmente, mas a única desvantagem é que ele precisa afogar o ganso com as pessoas para poder ativar o poder. A Gayong pergunta, ué, mas isso não é uma coisa boa? Eu tenho uma dúvida sobre como o fato de praticar com você pode amplificar os poderes de uma pessoa. Será que isso se aplica a outro tipo de prática? Sem fazer direto também, né? Uma forma de prática diferente, não acha? O Prota até confirma a teoria, mas a Gayong continua dizendo, vai, isso não te deixa nem um pouco curioso? Se vai ou não conseguir ativar seus poderes com uma prática oral? O Prota diz que não tá curioso, mas a Gayong diz que tá super curiosa. Então a Gayong, avoada e sedenta do jeito que ela é, já utiliza seus poderes para praticamente deixar nosso querido Prota sem as calças no meio da sacada da casa. Ela diz que ela vai fazer primeiro e ele faz depois, porque não vai ser justo só fazer. Mas o Prota manda ela acalmar o rabo, já que ele nunca concordou com isso. A Gayong diz, sério? Que peninha. Eu ia usar uma técnica proibida que não usa há anos. Isso sim despertou o interesse do Prota, que pergunta, técnica proibida? Que
técnica é essa? A Young diz: ah, sim, essa técnica. Eu chamo essa técnica proibida de... Espero que não seja chato. Chupara dimensional.